Pessoal, bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. Hoje a gente vai ter a prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2017. E a gente pode ver que em outras apresentações vinha um número ainda menor. Hoje a gente está com um número bastante positivo aqui. E que vocês possam, como vereador, o Nieri da comissão, vocês do conselho, o público em geral, possa estar repassando também essa informação, porque a nossa saúde tende a ser cada vez mais transparente. Então a gente vai fazer a prestação, estou aqui com a Andréia também que vai me ajudar, a prestação de contas do primeiro quadrimestre do ano de 2017. A previsão orçamentária para o Departamento de Saúde por ano é R$ 7.413.200. Então, esse é o valor que a gente tem de previsão no orçamento para o ano todo. Daí você divide esse valor por 4, que é o quadrimestre, 4 meses. A gente tem a cada 4 meses um valor de R$ 2.264.513,30. Isso a cada 4 meses. Dá um total, a saúde hoje tem de orçamento R$ 566.128,32 por mês, de acordo com o último orçamento, que foi feito em 2016 para estar valendo em 2017. Aqui a gente tem os principais custos do departamento e aqui está o que a gente gastou nos 4 meses com cada item. De telefone, em 4 meses a gente gasta 13 mil, energia em 4 meses 25 mil, combustíveis 32 mil, a gente teve uma diminuição no valor do combustível referente ao primeiro quadrimestre de 2016, as diárias de motoristas, 14 mil, para vocês verem o tanto que a gente viaja, leva paciente, né, Priscila? Bastante. Os recursos humanos, a gente gastou com pagamento, com impostos, nos 4 meses, o valor de R$ 1.581.641,60. Isso em folha de pagamento dos funcionários só da saúde em 4 meses. Medicamentos e insumos. A Priscila tem feito um excelente trabalho lá, reduzindo um pouco o valor, e agora também já está entrando com licitação nova, porque quando a gente entrou não tinha licitação, e a gente gastou até hoje de medicamentos e insumos, isso um trabalho bem feito pela farmácia, um valor de R$ 180.651,01. Já lembrando também que agora, como abriu as licitações, então a tendência é que no próximo quadrimestre esse valor aumente, né, Priscila? Obras e instalações ainda não foi computado, porque a gente não mexeu. Manutenção e serviços diversos, a gente gastou R$ 156.329,42. Esses valores correspondem ao quê? Algumas melhorias simples no PSF, no pronto-socorro, melhorias de carros, o doutor Arthur está aqui, o presidente da Câmara está aqui, o Zé Silva, ele lembra que quando a gente pegou o carro, os carros estavam em estados precários. Só de carro, a gente teve um valor bastante elevado para manutenção, para reforma. Somente a SAMU a gente gastou mais de R$ 10 mil entre manutenção, consertos. Então, manutenção e serviço diverso, nesses 4 meses a gente gastou R$ 156.329,42. SAMU e consórcio. Em 4 meses, a gente pagou para o SAMU R$ 220.315,26. Aqui, abre-se um parente. A nossa prefeita, quando a gente tinha bastante demanda, além do SAMU, que é o pagamento que a gente faz diário, ela autorizou, a Érica está aqui, sabe? Alguns exames a gente está fazendo por conta da prefeitura. Aqueles exames que têm bastante demora, a prefeita autorizou, então a gente acaba usando o consórcio 8 de abril. Um valor pequeno por mês, mas que está ajudando muito a população. Então, aqui está incluso o valor da SAMU e o valor também desses exames que as pessoas precisam com urgência e iriam demorar, e a prefeita autorizou e a Érica faz a seleção lá, ela e a Mila no controle de agendamento. Outros materiais de consumo, R$ 25.235,30.
Agora, eu gostaria que vocês se atentassem a esse quadro, que é o procedimento que a gente tem no posto médico Natal Jax. A gente sabe que todo momento de crise no Brasil, a tendência é que o setor público fique mais carregado. Quando a gente entrou, em janeiro de 2017, a gente tinha administração de medicamentos em atenção especializada, 2.088 procedimentos mês. E agora, depois foi subindo, em abril a gente fechou com 2.710 procedimentos. Ou seja, a gente continua com a mesma equipe e atendendo um público bem maior. E aqui eu abro um parênteses. Num plantão de 12 horas, a gente atende cerca de 100 pessoas, né, Josi? Ontem a gente atendeu mais de 160 pessoas antes das 7 horas. Então o número está bastante elevado. Aferição de pressão arterial, vocês podem ver. Inalação também aumentou bastante. A gente começou com 168, hoje a gente faz 470 procedimentos, fechou no mês de abril. Atendimento médico com observação. Vocês podem ver que todas as ações do pronto-socorro, elas tiveram uma crescente na demanda. Isso é derivado que muitas pessoas, às vezes, perdem seu convênio e acabam usando o setor público. Pessoal, a gente está passando, e depois também, quem quiser, a Alexandra tem as cópias também de todas as informações. Quantidade de procedimentos, então, a gente viu que aumentou de janeiro a abril. Procedimento no PSF1. A gente vê também que aumentou, só em abril que deu uma diminuída, certo? Todos os procedimentos, pode ir. Procedimento no PSF2. A gente começou em janeiro. Aqui é os procedimentos no PSF2, na qual a responsável está aqui também, a senhora Josiane Ferreira, que é responsável daquele setor. A gente vê que está tendo um aumento de demanda. Em março a gente teve 306, agora a gente está com 379. Ou seja, com a mesma equipe, volto a repetir, a gente está atendendo com bastante eficiência. As visitas das agentes comunitárias também, sempre a gente está fazendo de acordo com a demanda, certo? O procedimento no PSF rural também, que estava quase inabilitado quando a gente pegou, né, Josiane? Em 2016, e a Josiane está colocando lá para trabalhar. As consultas do pediatra, as consultas de ginecologista, estão tudo aumentando. Pode ir. Aqui, a gente precisa de um apoio de vocês. A prefeita Cláudia, o vice-prefeito Márcio, também diretor de saúde, em conjunto com todas as equipes, a gente colocou a coleta do Papa Nicolau em todos os PSFs. Porém, a procura, uma vez por semana, tem o Papa Nicolau, porém a procura é pequena. Então, se vocês puderem, no convívio de vocês, estarem pedindo para as pessoas ir lá, que é um exame de suma importância. Isso daí o município tem esse serviço para oferecer, mas não tem tanta procura. Pode passar. Alguns exemplos de procedimento odontológico. Urgências, a gente atendeu 170, exame clínico na primeira consulta 205, restauração permanente 124, aplicação de flúor 121, curativos de demora 227. E esses números provavelmente no próximo quadrimestre irão aumentar, porque a gente estava com 2 dentistas, né, Josiane? Com férias, né? Agora elas estão retornando, né? Isso, então vai aumentar. Mesmo com poucos funcionários, a gente está dando conta da demanda. Aqui, as evoluções. Em janeiro, a gente atendeu 52 pessoas no oftalmologista. Depois foi 62, em março 32, em abril 97. Então, todas as demandas de especialidade no SEM, a gente está atendendo assim, com bastante êxito. Serviço de raio-x psicológico e assistente social. O raio-x, média de 300 a 350 raio-x por mês. Psicólogo, que não tinha, foi uma implementação da equipe nova aí, das enfermeiras.
A gente atende hoje de 85 a 90 casos por mês, e fazia mais de um ano que não tinha psicólogo na rede. Fazia mais de um ano. Assistente social, média de 60 a 65 casos por mês. Assistente social lá do Departamento de Saúde, que vai atrás de consulta, vai atrás dos seus exames, de medicação. Isso é importante. O psicólogo é da ação social, porém, devido à grande demanda de casos a ser tratados da educação juntamente com a saúde, ou mesmo em alguns períodos de sua jornada de trabalho, dedique-se à saúde. A assistente social, além dos atendimentos, faz toda a triagem para a medição de alto custo dos municípios, né? Dos munícipes, que é o custo da medicação. Então, o que acontece? Como a gente estava com a folha bastante defasada, a folha de pagamento, a Josiane teve a ideia, o pessoal da enfermagem, a gente está usando também o psicólogo da ação social, da promoção social, para estar nos auxiliando. Com isso também, a gente conseguiu resolver muita demanda que estava em espera. Aqui, quando a gente pegou a administração, existia uma demanda de cardiologista de 111 pessoas. Hoje só existe 46 na fila. Então, quer dizer, isso daqui são tudo consultas que a gente vai conseguindo. Dermatologista, que não tem na nossa cidade, a gente está conseguindo alguns casos que não é fácil, via cross, a gente consegue alguns casos aí com muita briga. Tinha 551, caiu para 476. O endocrinologista, a fila de espera quando assumimos era de 26, hoje tem 2. O neurologista era 93, hoje tem 3. O neuropediatra era 50, que é uma especialidade mais complicada, hoje tem 33. Oftalmologista, quando a gente assumiu, tinha 580, né, Érica, na espera. Com o trabalho de mutirão, da Érica, da Mila, hoje a gente tem 250. Ortopedista, tinha 100 pessoas na fila, hoje tem 30. O otorrino, tinha 87, hoje tem 18. O peuno, tinha 11, hoje tem 5. O urologista, quando a gente assumiu, tinha uma lista de 82 na espera, hoje tem 19. O vascular, que esse também é complicado, até no Iguaçu tem poucos profissionais, vascular, a gente tinha uma fila de 240, hoje tem 180. O proctologista, uma fila de 65, e hoje a gente tem 43. Lista de especialidades de exames. Ortopédica, a gente tinha 300, foi para 141. Abdômen, 420, caiu para 256. Mama, a gente praticamente vai zerar agora no mês de maio, né, Érica? De 58 caiu para 28. O renal, de 142, caiu para 79. O vascular, de 240, caiu para 180. O ergométrico, de 56, caiu para 25. O ecocardiograma, de 76, caiu para 37. Endoscopia, de 28, caiu para 3. O que significa isso? Às vezes, é importante vocês terem essa informação, que às vezes as pessoas questionam algum procedimento momentâneo, mas tem todo um trabalho de uma equipe que está tentando zerar a fila de demanda, dentro das nossas circunstâncias, porque a gente também tem bastante dificuldade de ter um hospital base para nos ajudar, então é através de muita briga mesmo. O SUS, ele tem uma grande meta, saúde para todos. Essa é a meta do SUS. Porém, como toda grande construção social, existem inúmeras dificuldades. Vocês como conselheiros, vocês como pacientes, vocês sempre vão ouvir, mas tem que ter saúde, é obrigação. É obrigação, porém, a gente tem uma série de burocracias que às vezes a gente não consegue resolver a demanda do dia para a noite. Eu vejo com a Priscila lá na farmácia. A gente assumiu, tinha algumas licitações, né, doutor Arthur, em vigência, que estavam com os contratos expirados, depois tem o prazo de você fazer a licitação, e nesse período a demanda não para, então às vezes faltam alguns medicamentos pontuais devido a toda a parte burocrática. Então é importante a gente saber disso. E para finalizar, eu tenho uma frase que toda a nossa equipe de saúde, eu tenho certeza que faz parte dessa frase. Porque ser participante do Departamento de Saúde não é fácil. Porque a escola fecha na sexta-feira, às 5 horas da tarde, sábado e domingo, não tem preocupação. A saúde é 24 horas constante. Vou deixar aqui um alento. O nosso compressor de ar comprimido, que leva o ar, se eu estiver errado, você me corrija, que leva o ar para a inalação, fazia mais de 3 anos que não tinha manutenção. E o que acontece? O pistão travou.
Travou, a gente tem que retirar o compressor do local, e levar, que é como se fosse um motor de carro, compressor, motor de carro, para o mecânico arrumar. Tirou ontem, hoje já está vindo. E teve reclamações essa noite que não tinha inalador. A gente poderia usar o oxigênio, porém o oxigênio é muito caro, a gente não aguenta a função. Mas hoje a prefeita autorizou, e os casos emergenciais, não aqueles rotineiros, os emergenciais a gente vai usar o oxigênio, que assim, o custo ele extrapola bastante. Então, o compressor ele saiu ontem, mas hoje já vai estar. E teve um custo aí de cerca de R$ 1.200 só para arrumar esse pistão do compressor. Então, a gente está atento, é que tem coisas que a gente não consegue resolver do dia para a noite. Então, para finalizar, é muito melhor lançar-se em busca de conquistas grandiosas, mesmo expondo-se ao fracasso, do que alinhar-se com os pobres de espírito, que nem gozam muito, nem sofrem muito, porque vivem numa penumbra cinzenta, onde não conhecem nem vitória e nem derrota. O que eu gostaria de dizer, para finalizar? Eu gostaria de agradecer toda a equipe do Departamento de Saúde, sem exceção, a enfermeira Josiane, que cuida do PSF 2 e rural, a enfermeira Eric, que cuida do PSF 1, a enfermeira Josiane Braido, que está aí à frente do pronto-socorro, a Alexandra, a Rafaela também, como financeira, que tem nos ajudado, o Bassani, que é o nosso presidente do fundo também, que tem sempre nos auxiliado. Todas as vezes também que a gente precisa de auxílio, o presidente da casa também, o Zé Silvio, o vereador Nieri, como membro da comissão, nos ajuda. Agradecer de forma especial também aos conselheiros, agradecer a Érica também por todo o trabalho que ela tem desenvolvido ali, a Priscila também, da farmácia, que nos ajuda muito. O doutor João Marcos, perdão. Enfim, agradecer a todos, o Heitor, que sempre cobre. Eu vejo que a saúde é uma parceria constante. 100%, gente, a gente tem que ser sincero. Nunca a gente vai conseguir atender 100% do jeito que a gente gostaria. Isso é impossível. Até porque não depende só das nossas forças. Não depende só das nossas forças. A gente pega uma internação. O médico, ele quase morre, o médico daqui quase morre de ligar para a Santa Casa, né, Josi? Para pedir a internação. O nosso departamento, ele atende baixa complexidade. Então, o que é baixa complexidade? É casos simples. Os casos mais agudos são transferidos para a Santa Casa ou para os hospitais que abrem essa porta. Então, às vezes, chega uma pessoa para a gente, vocês como conselheiros, às vezes vão ouvir isso, mas meu pai está com dor lá no pronto-socorro, eles não mandam para a Santa Casa. Não é que a gente não manda, é que, infelizmente, a gente depende do ok deles lá. E eles também têm a demanda. Mas, o que a gente está fazendo de diferencial? Tem uma senhora que estava com câncer, aqui debaixo do braço, ali no Jardim Florestal, popularmente conhecido como Belinha. A Josiane foi lá, está fazendo curativo, brigou, essa mulher agora está internada. Então, o trabalho de brigar, o trabalho de melhorias, a gente está fazendo. Está 100%? Não, porque a gente também depende de terceiros. A Priscila fazendo malabarismo lá, porque quando a gente pegou, algumas licitações já estavam esperadas. E tem todo o procedimento, né, Rogério, de licitação, e às vezes demora. Os pagamentos nossos, a gente vai numa reunião do SAMU, que o Walter é o presidente do conselho, a gente ouve que Estiva Gerbe, Mogi Guaçu e Conchal são as únicas cidades que estão com o pagamento em dia. Os pagamentos dos nossos médicos estão em dias, o pagamento dos nossos funcionários estão em dias. Hoje, qual que tem sido a nossa dificuldade? Essas abençoadas vagas que às vezes a gente precisa de uma terceira pessoa para nos ajudar. E isso tem sido difícil. A Érica tem feito um belo trabalho ali também nas consultas, porque como a gente é uma cidade pequenininha, se a gente não ficar brigando, cutucando ali, não vai. Então, graças a Deus, algumas coisas estão acontecendo. Muitas coisas precisam melhorar. E como vai melhorar isso? Com o apoio e a ajuda de todos vocês. Os vereadores, o Nieri como membro da comissão, o senhor José Silva como presidente, o trabalho administrativo da prefeitura, que daí já entra a Rafaela, já entra o nosso presidente do fundo, o Bassani, o doutor João Marcos, o doutor Arthur, o trabalho em equipe,
que é a Priscila, que é a Josiane, a Érica, a Alexandra, eu, a Josi Braido. Então, gente, é um conjunto. E o que eu peço para vocês? Todas as críticas, elogios, sugestões, que vocês nos direcionem, porque a gente tem como depois estar verificando. Eu acredito que a gente avançou muito, e ainda há muito a avançar. Mas para avançar a gente precisa da ajuda de todos. Hoje a gente tem um conselho ativo. O antigo diretor, no mês 6 do ano passado, ele de forma criminosa, ele pediu para cancelar o conselho, ofício enviado ao Ministério Público, isso é contra a lei, isso não pode acontecer, o Zé Silvio sabe que não pode acontecer. Ele enviou um ofício pedindo a destituição do Conselho Municipal de Saúde. E hoje a gente está procurando fazer de maneira correta. É fácil o nosso trabalho como conselheiro, como diretor, como administração, como a equipe? Não é, mas a gente está fazendo um trabalho transparente. E todos esses dados aqui, vocês, aqueles que quiserem, pode depois ir lá com a Alexandra, ela tem lá todo o relatorinho, ela imprime para vocês na hora, tá bom? Eu agradeço muito a participação de vocês, e agora a gente vai abrir 5 minutos, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer nesses 5 minutos, para daí a gente já encerrar a nossa prestação de contas. Alguém quer perguntar algo? Márcio, eu por exemplo, a internação em Mogi Guaçu tem que mandar a verba daqui para Mogi Guaçu? O que acontece, Regina? Quando a gente manda, é via SUS, quando a gente manda um paciente para Mogi Guaçu, todo o procedimento realizado naquele local em Mogi Guaçu, a Santa Casa lança, ou a Santa Casa, o Hospital Municipal, para onde ele for direcionado, ela lança os custos dela pelo SUS e ela recebe pelo SUS. A gente não precisa. O difícil é ter a vaga. Pela lei que a gente estava vendo, o doutor João Marcos aí, o Rogério, pela lei tem que passar de 50 quilômetros. Mas o que acontece? Hoje, como já veio desde do primeiro prefeito, foi indo, hoje o nosso povo tem algumas situações que é difícil a gente cortar. A gente está fazendo uma triagem bastante grande. Hoje a gente tem 12 motoristas, a gente tem quase 10 carros e a gente não dá conta da demanda. Não dá conta da demanda. Aí você me fala, Márcio, contrata mais. Daí eu esbarro na financeira que fala, Márcio, a gente está no limite da folha. Hoje, a gente faz, em média, quase 300 viagens por mês, entre viagem e deslocamento. Fora o que as meninas do PSF andam com o carro próprio delas para visitar um ou outro. A fisioterapia nunca teve carro na história da nossa cidade. Hoje ela já tem um carro, já está visitando. Então, isso é uma conquista da prefeita, isso é uma conquista do Departamento de Saúde. Hoje, a gente tem 3 fisioterapeutas que se deslocam, vão atender em loco, ou seja, na casa do paciente, vão atender em sítios. Hoje a gente tem uma dificuldade aí, entre o Nier, entre o Zé Silvio como vereador, a Dani, todos os vereadores, uma dificuldade de veículos. Hoje a gente precisaria de um veículo ali no PSF 1, para 2 para a Josiane se deslocar, PSF 1 para se deslocar, PSF rural. Hoje, o calcanhar de Aquiles nosso tem sido o transporte, não pela falta de pessoas, mas pela alta demanda. Um exemplo, você pega uma mãe que vai levar seu filho na ecoterapia, você já amarra ali o motorista 3 vezes por semana. 3 vezes, e tem um horário, e daí você faz mais de 300 viagens por mês, e quando você erra o mundo cai nas suas costas. Mas o motorista pode passar mal, um carro pode quebrar. Você acha que eu queria que o compressor quebrasse ontem à tarde? Então, aí que a gente precisa dosar e ver. Puxa vida, teve uma reclamação de transporte, mas a gente faz 300, 400 deslocamentos por mês. Então, se parar para pensar, não é nem 1% de erro, mas para aquela pessoa, a dor dela sempre é maior,
a dor dela sempre é mais aguda do que os outros. Então, saúde, por isso que eu tiro. Eu não tinha essa experiência de saúde e eu tiro o chapéu para a equipe. Porque, gente, é 24 horas sob pressão. Ontem, a gente, com falta de funcionário que está em férias, o período de 12 horas é em torno de 100, 110 procedimentos. Ontem, 160. 2 pessoas, uma caiu de 3 metros de altura, rachou a cabeça, o outro, numa empresa, o outro estava fazendo serviço de pedreiro, também caiu do andaime. Uma menina que o pessoal já estava acompanhando, chegou lá coroada. O que é coroada? Com o nenenzinho quase vindo a nascer, foi para Mogi Guaçu. Então, gente, e tudo isso a gente está dando conta, com dificuldade, com união, mas está dando conta. O certo seria acima de 50 quilômetros. O problema é você conseguir educar essas pessoas. É isso que a gente está tentando, né, Josi? Educar as pessoas. Porque o pessoal fala, saúde é um direito meu. Sim, mas às vezes essa demanda está atrapalhando outras pessoas que têm casos mais graves. Então a gente está fazendo um processo de educação dessas pessoas, que não é fácil. E eu falo para vocês, a Priscila é testemunho, a gente tem uma cesta básica de medicamentos, uma cesta básica. Se tiver faltando esses medicamentos, que a prefeitura é responsável, é uma responsabilidade nossa. Porém, o pessoal enxerga o pronto-socorro como uma entrega de medicamento de toda a espécie. Estou mentindo, Priscila? Então, vamos supor, a pessoa quer um medicamento que não faz parte ali da cesta básica de medicamentos que vem uma tabela do Ministério da Saúde. Daí a pessoa chega no Face e fala assim, mas não tem o remédio. Pô, mas esse remédio não é fornecido pela rede. Senão o governo vai quebrar todas as farmácias do mundo, do Brasil. Então, é isso. Então, a gente ter essa sabedoria, essa sapiência de entender que nem tudo que chega a nós, vamos averiguar. Não tem esse remédio, faz parte da cesta básica de medicamentos? Faz. Então, a responsabilidade é nossa. É a gente que está falhando em algum determinado. Não faz, não é obrigação do município. E tem uma mãe que a gente leva ela 50 vezes por mês, uma vez que você fala no ano, é confusão. Então, a gente tem que tirar o chapéu para essa equipe de saúde, viu? Todos, sem exceção. Márcio, deixa eu perguntar outra coisa. Ontem eu conversei com uma pessoa que no tempo do ex, ele pegava um medicamento. Eu falei para ela assim, ó, traz o nome do medicamento que o seu irmão toma, para mim está passando com o Márcio, se vem pela rede. Ela disse que não. Eu falei, então ele não tem obrigação nenhuma. O que pode acontecer? A gente também, como a gente tem o CROSS, voltando a falar, a gente também não tinha obrigação de pagar alguns exames, certo, Eric? E entrar na fila. A prefeita liberou um valor via consórcio que acaba atendendo esses exames mais urgentes. Então, a prefeita está pagando uma coisa para adiantar, para dar um melhor atendimento para a população, sem ter a necessidade, entre aspas, porque já tinha o CROSS. Talvez esse medicamento ele conseguiria, de alguma outra forma, alguma doação pessoal, não voltado pela prefeitura. O inalador a gente tirou, ontem foi terça, a gente tirou na terça-feira, 7h30 da manhã. Na segunda tarde começou a apresentar dificuldades, mas ainda tocava. Na segunda noite o Mário tirou, desconectou. Na segunda de manhã o Jim já levou pro mecânico e ele já arrumou. Provavelmente chega hoje, mas se não chegar, a prefeita já autorizou o oxigênio, que é mais caro, mas porém em casos mais agudos. O certo era o oxigênio. Porém, como o período foi curto, talvez não se atentaram a esse detalhe. Mas hoje já está liberado o oxigênio. Então, todo mundo que chegar hoje com inalação, porque até o oxigênio é em cilindro. Talvez não tinha um cilindro suficiente, e é o prazo de pedir no Arte Martins, e chegar.
mas foi um período bastante curto. Tanto é que vocês podem ver lá na publicação, uma menina colocou assim, ó, mas engraçado, na sala da inalação eu não vi, mas na sala dos leitos lá, o paciente estava recebendo inalação. Então, às vezes, a pessoa vê o impacto, não pergunta para ninguém, vai embora e faz o comentário, que é um direito dela também. Mas tinha outras pessoas no leito lá que estavam recebendo a inalação. Pessoal, eu agradeço então a presença de todos, vamos dar por encerrado. Agradeço o presidente da Câmara, o senhor José Silvio, que cedeu espaço juntamente com os vereadores. Agradeço o Nieri, que faz parte da comissão. Agradeço todos os membros da administração, a Rafael, o João Marcos, o Arthur, o Rogério. Agradeço minha equipe, de forma especial a Josi, tem feito um belo trabalho, a Érica, parabéns, a Alexandra, a Priscila. Agradeço todos os conselheiros e é o que eu falo, gente. Sempre a gente está trabalhando em harmonia. Não está 100%, mas a gente pode chegar bem próximo disso se tiver união. Eu agradeço a presença de todos, o Heitor, agradeço, o Robertinho que está gravando, que Deus abençoe todos nós, tá bom? Obrigado.